Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E o devocional de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 14, versículo 26, onde o texto diz: quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor traz confiança. Salomão, quando escreve esses versículos, esse capítulo, ele traz a maneira que um homem ou uma mulher deve temer ao Senhor. Ele traz, através da sua sabedoria, conselhos de conduta que nos trazem temor, reverência, confiança no Senhor. Nos traz como que um homem ou uma mulher deve ser perante ao Senhor, como um homem ou uma mulher deve ser na vida, no cotidiano, tendo o Senhor como aquele que edifica. Esse capítulo ele é bastante conhecido pelo primeiro versículo, quando Salomão diz: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata derruba. Então vale muito a pena ler todo esse capítulo. Mas o versículo que eu queria destacar é o versículo 26. Quem teme ao Senhor tem forte amparo. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, que adora ao Senhor, que teme ao Senhor, que serve ao Senhor. E é interessante que a palavra Senhor aqui está em caixa alta, ou seja, em toda letra maiúscula. Isso quer dizer que o nome, o que está escrito aqui, não é Adonai, e sim o nome de Deus, o tetragrama. Então, quando Salomão escreve: quem teme ao Senhor, ao nome, tem forte amparo. Aquele que teme ao Senhor, confia no Senhor. Confia que nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulações, no momento de angústia, seja ele qual for, o Senhor os ampara, o Senhor o consola. Então, quem teme ao Senhor deve confiar que nesses momentos o Senhor estará ali para consolar, para amparar. E o mais lindo é o que ele traz na segunda parte do versículo. E isso, esse amparo, esse refúgio que vem do Senhor através daquele que teme, e isso é refúgio para os seus filhos. O que nós fazemos hoje, o que nós fazemos no nosso dia, refletimos para os nossos filhos. Então, quando nós tememos ao Senhor, adoramos ao Senhor, servimos ao Senhor, a criança, os nossos filhos, olham aquilo e repetem e fazem a mesma coisa. E nos momentos de dificuldade que às vezes nós, como os adultos, encontramos, dificuldades essas que passamos do dia a dia e nós se deparamos com grandes dificuldades e buscamos quem? Refúgio, o amparo do Senhor. A criança na mesma coisa. Quando ela se depara com alguma situação ainda na sua vida pequena, ela lembra: o meu pai, quando passa por problemas, ele entrega na mão do Senhor. E ele crê, ele teme que o Senhor vai vir socorrê-lo. A criança faz a mesma coisa. A criança, quando vê você fazendo essa atitude, servindo ao Senhor, ela também faz a mesma coisa. No momento onde tem medo de ir no banheiro sozinho, ele lembra: o Senhor está comigo. Ele é o meu refúgio. O Senhor habita em mim. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, é nesse momento que nós precisamos nos espelhar naquele que teme ao Senhor. Lembre, meu irmão e minha irmã, se você teme ao Senhor, se você serve ao Senhor, o teu filho servirá ao Senhor. Nós sempre distorcemos um versículo que também está em Provérbios, que fala que ensina ao teu filho ao caminho. Ensinar o teu filho ao caminho. E por muitas das vezes nós distorcemos e entendemos erroneamente que ensinar o filho ao caminho é levar ele na igreja. Desde quando ele nasce até quando ele cresce e está dentro da igreja, participando de um culto litúrgico.
E nós entendemos que o caminho de Deus é estar dentro da... Nós entendíamos que o caminho de Deus era estar dentro da igreja. Mas isso é equivocadamente errado. Porque nós não devemos ensinar aos nossos filhos a estar na igreja. Mas como assim, David? Não. Nós devemos ensinar aos nossos filhos a ser igreja. Estar na igreja não é ser igreja. Muitos estão na igreja, mas não são igreja. Então nós devemos ensinar aos nossos filhos através do temor, através do amparo, da confiança em Deus, a ser igreja. A igreja não é um ambiente bom para ninguém. A igreja não é atrativo para ninguém. Principalmente porque todas as igrejas locais têm seus problemas, têm as suas corrupções. Principalmente para uma criança, um adolescente, que a igreja, o seu culto litúrgico chega a ser até quadrado, antigo demais. Nessa juventude que vem, eles não querem. Então nós não devemos criar a criança na igreja, nós devemos criar nos nossos filhos a ser igreja, que é completamente diferente. Porque ser igreja, nós contribuímos para o reino de Deus. A criança sendo igreja, ela contribui para o reino de Deus. E é dessa maneira que a criança cresce. Quando ela cresce vendo o pai e a mãe sendo igreja, é um diferencial muito grande. E eu venho trazer algo muito pessoal aqui hoje. Eu nasci e cresci dentro de uma denominação. E eu achei a minha vida toda que eu estando dentro desta denominação, servindo dentro dessa denominação, eu estava no caminho do Senhor. Eu estava no caminho do Senhor. E eu pensava que quando eu tivesse meu filho, eu ia fazer da mesma coisa, do mesmo jeito que eu aprendi. Levar ele para a igreja. Servir lá dentro, para que ele estivesse no caminho do Senhor. E sabe qual que era a probabilidade de ele não permanecer lá dentro? Quase 100%. Mas hoje, por graça e misericórdia do Senhor, que o Senhor me encontrou. E agora eu temo e confio nele. E agora eu sirvo a ele de verdade. Eu não estou mais dentro da denominação. Eu não estou mais dentro dessa igreja, mas eu faço parte da igreja onde Cristo é a cabeça. E hoje os meus filhos, ainda pequenos, eles entendem que são filhos de Deus e fazem parte da igreja. Eles já são pequenos adoradores. Eles já temem ao Senhor. E é isso, meu irmão e minha irmã, que eu queria provocar em você. Tema ao Senhor. Confie no Senhor. Que nesses momentos isso servirá de refúgio para os teus filhos. Ensinar os caminhos do Senhor não é ensinar os caminhos do Senhor para as crianças, para os filhos, não é levar eles na igreja, mas ensiná-los a ser servos e servas de Deus. Ensiná-los a ser igreja. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito. Continue nos dando força para perseverar, Senhor, na fé, no temor. E nos ensine, Senhor, a cada dia mais a passar essa palavra, essa sabedoria, esse temor, essa fé aos nossos filhos. Para que eles possam ser igreja, pregadores do Evangelho, anunciadores da salvação. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.